amigos do YouTube, tudo bem com vocês? Sou eu aqui, Arquimedes de Caratinga, o Kiki, o Doutor Ayata, o mais belo dos belos, o 10 entre 10 aqui de Minas Gerais, tá bom? O 06, para dar andamento aqui no nosso curso de formação de atiradores competidores. Quando nós falamos de formação aqui, porque nós queremos formar uma mentalidade. Quem acompanha esse curso nunca mais vai ver a prática desse esporte de forma amadora. Vai se tornar um profissional por isso? Não, mas ele vai ter uma noção do que é competir e como são competições com armas de ar comprimido e o tanto que elas são prazerosas. E eu não poderia deixar de falar, uma vez que no vídeo passado eu falei sobre o que é o tiro ao alvo. É claro que é muito mais do que aquilo, mas se você for dissecar e desmembrar, o vídeo fica muito longo. Então nós falamos em linhas gerais. Como em linhas gerais vamos falar do assunto desse segundo vídeo, que é o seguinte, eu anotei aqui: quanto custa competir ou ser um competidor com armas de ar comprimido no Brasil hoje? Você já pensou? Quando eu escolhi esse tema custo para o segundo vídeo, é porque tudo para nós só é viável se estiver nas nossas condições financeiras. Quanta gente queria ter um carro melhor, mas tem aquele que é o que está dentro da condição financeira dele. Queria morar num zoneamento melhor da cidade, mas a condição dele não é de estar naquela área mais privilegiada. Então nós vivemos aquilo que podemos bancar. E tudo tem um preço na vida, inclusive ser competidor ou competir com armas de ar comprimido. Como o assunto é por demais complexo, eu separei apenas alguns segmentos que diretamente atingem cada um de nós, independente em que estado você esteja e em que região do seu estado ou cidade você esteja. Eu poderia falar aqui de múltiplas coisas, porque o assunto é multifacetado. O Brasil é muito grande, existem diferenças e situações regionais das mais diversas, mas eu elenquei aquelas que abordam todos nós. E deixei para o fim, como nós estamos falando aqui de quanto custa ser um competidor ou competir com uma arma de ar hoje, eu deixei para o fim a questão filosófica, que eu entendo que é a cereja do bolo desse vídeo. Você vai ver o melhor lá no final, que é a questão do seguinte, é uma questão filosófica, que é o paradoxo entre preço e valor. Mas vamos deixar isso lá para o fim. Quando nós falamos de custo para se competir ou para ser um competidor, nós precisamos de falar disso também a nível nacional. Qual é a situação hoje do Brasil em relação à competição de armas de ar comprimido? É uma situação onde se tem pouquíssimos torneios e praticamente nenhum campeonato. Assunto torneio e campeonato, que tem diferença, vai ficar para um outro vídeo. Existe muito pouco. Quantos atiradores moram numa cidade há 50 anos e nunca tiveram nela um torneio, uma prova com armas de ar comprimido? Quem sabe a sua realidade, você que está assistindo aí. O Brasil não tem quem tenha se despertado para entender que esse esporte, que é olímpico, precisava de ter incentivo. As secretarias de esporte, de educação e de lazer e cultura, eu não sei como chama no seu estado, precisaria de pessoas, de cérebros pensantes, que entendesse que é um esporte o tiro ao alvo com arma de ar comprimido e investisse nisto. Mas a gente vê, são raras as cidades, os estados que investem nisso aí. E isso abrange o nível local, estadual e federal. Quando você vê um torneio, é alguém do ramo privado ou até mesmo uma pessoa, um amante do tiro, que foi lá e tentou fazer, e tenta implementar, e tenta criar, e tenta sustentar, porque não há incentivo. Nosso país é míope em muitas coisas, mas não quero entrar nisso aqui, porque política é um assunto, primeiro, que ele é controverso,
porque há pessoas que têm uma mentalidade partidária política e não têm uma mentalidade política, não entende a política em si. Mas não vamos entrar nisso aqui. Então, situação nossa, poucos torneios, porque praticamente não há investimentos, infelizmente, nesse aspecto aqui. Então nós sabemos que nós estamos entregues à nossa própria sorte. Se nós queremos praticar ou ser um desportista, é nós que vamos ter que arregaçar a manga e ir atrás. Aí, partindo da nossa iniciativa, tem uma segunda coisa que gera custo para o esporte, que é você adquirir armas e munições. Antes de falar que arma e munição, eu quero dizer que falta incentivo também no Brasil, por exemplo, para ter um Bolsa Atleta, um ICM Atleta, um Bolsa Pódio. Não tem isso. E até o comércio, quando às vezes já olha querendo emplacar produto e não acreditar no esporte com o produto que eles vendem. Isso também é outra história. Vamos voltar aqui para o aspecto que tem custos também, que é armas e munições. A indústria brasileira ela produz armas sim, mas ainda não são armas que são muito adequadas à competição. Eu gostaria de dizer que é, mas elas não competem de igual para igual. A indústria brasileira, eu falo muito isto, a meu modo de ver, a nossa indústria ela precisava de ter um trabalho de feedback e de retroalimentação. A indústria automobilística já faz isso. Eles põem um carro no mercado e ficam olhando, deixa eu ver a aceitação disso aí. Deixa eu ver quais deficiências que ele apresentou. E de vez em quando fala assim, ó, a montadora fulano de tal, Volkswagen, Ford, Chevrolet, Fiat, convocou o pessoal para um recall, porque o equipamento mostrou esse problema, vem cá, nós vamos trocar, melhorar, nós queremos o melhor para você e faz de graça. Não tem isso na indústria de armas. A Arquimedes, você não entende que a indústria armamentista tem um custo muito alto? Sim, mas nós pagamos, gente. Eu não concordo muito com essa ideia que é caro produzir no Brasil, porque acaba caindo tudo aqui, ó. Quando você vai lá e compra uma arma aqui, você está pagando todo o custo que eles tiveram, então você está cobrindo os custos que eles tiveram. Então eu penso que a indústria nacional precisava de começar a entender que precisam melhorar as nossas armas, para que com armas nacionais nós possamos competir bem e termos resultados bons. Eu estou dizendo que de tudo é impossível, não, estou dizendo que é um pouco mais difícil. Olha, se você não trocar um gatilho, se você não customizar, às vezes, um aparelho de mira, vocês sabem que é verdade. Parece que só a indústria não vê isso. Se você não colocar um gasão, não diminuir o peso, se você não agregar peso na coronha, cara, sua arma não fica boa para competir. Você vai lá, compete, você vai ter o prazer de praticar o esporte em grupo, mas não a alegria de trazer resultados em grupo. Então a indústria nacional, falta isso. E em projéteis, hoje a rifle está num ponto muito, muito bom. Isso aí a gente tem que reconhecer. A rifle, não ganho nada deles, não conheço nem ninguém de lá de dentro da rifle, mas a rifle tem produzido munições que nos dão condição de competir. Ainda não são munições como as HN Top, as JSB Top, mas são munições sim que dão uma boa condição competitiva no campo. Então nós temos uma indústria nacional deficiente, sobretudo ou basicamente na construção de armamento. Aí nós caímos no custo. Por quê? Porque você precisa de trazer de fora. Aí temos todo um problema, que você tem que pagar imposto para lá e para cá. Às vezes você tem que pagar atravessador para lá e para cá. Você corre o risco de não conseguir fazer, porque não existe uma política de incentivo e facilitação à aquisição. Você vai comprar, por exemplo, vou falar aqui abertamente, você vai comprar da Mundialê, já fala, olha, compra só 6 latas se for do chumbo calibre tal, e só 3 se for do outro, porque aí no Brasil, quando a gente manda mais, tem problema por aí. Então a gente acaba ficando
com custo alto, porque você tem que comprar uma coisa que lá é mais barato se viesse para nós fácil, às vezes, do que o que a gente paga aqui, mas há tanto custo em cima daquilo que a arma fica cara. Você tem que desprender um bom dinheiro. Não estou dizendo que não haja opções. Eu, por exemplo, eu executo as minhas competições com a minha B19, customizada com material da Quickshot, com a minha B12 customizada pela Elite Airguns e com a minha Cometa, quando é Spring, customizada por eu mesmo ali, que juntei, fiz uma coisa, fiz outra, até colocar ela do jeito que eu queria. Mas nenhuma dessas armas são produzidas aqui. Às vezes leva a chancela da indústria, mas são produzidas lá fora. Ainda dá, mas não se compara a uma HW, a tantas outras que tem lá, que se você for competir fora do Brasil, pelo seu equipamento você já está fora. E a verdade é que muitos de nós, às vezes querendo, temos outras prioridades que nos impedem de adquirir um equipamento melhor para competirmos melhor. Você quer ver se for para um nível nacional de profissionalizante, de competições fora do Brasil, sul-americanas, pan-americanas, mundiais, aí que você vai ver como é caro um macacão, um calçado, um dióptro de mira, uma pistola boa para você atirar num tiro de pistola de ar comprimido. Você não vai pagar menos aí de 7 mil reais, 8 mil reais, um cilindro escubo, tanto que é caro. Então existe um custo. Como então que nós poderíamos ou podemos fazer? Olha, eu nunca entendi que porque eu não tenho o melhor sapato e a melhor roupa, eu não posso ir numa festa das melhores pessoas, economicamente dizendo. Se é que existe alguém melhor do que os outros, que eu acho que existe gente que tem mais dinheiro do que o outro e alguns mais inteligentes, mas nós todos somos iguais. O sangue que está aqui, o A positivo, serve para quem está na sarjeta e serve para o homem mais rico do mundo se ele vier a precisar. Então nós somos iguais. Mas eu toda a vida entendi na minha vida, ensinei isso aos meus filhos, que não é porque você é simples ou tem uma condição que você só pode alcançar um consumo e esboçar um consumo X para se vestir, para se locomover, para se alimentar, para ostentar, entre aspas, que você precisa de deixar de ir. Então o que a maioria de nós faz? Eu já estou falando com vocês quais são as minhas armas. Eu pego as minhas e vou lá. E às vezes a gente fica naquela torcida cruzada, né? Para o cara que está com aquele armamento extraordinário, não ser ainda o cara que domina muito a técnica lá de trás, e faltar nele a técnica que ele tira a vantagem que o armamento lhe dá. E outra coisa, a alegria de participar. Uma coisa é você ganhar, outra coisa é você participar, né? Tem coisa que a gente tem prazer de participar. Tem um aniversário, você não vai ganhar nada lá, a não ser comer uma coisinha que a pessoa fez lá, que às vezes você come dentro de casa, você tem aquela alegria de ir lá e participar. E aquela tristeza quando a pessoa não te convida. Fulano não me convidou. Então a gente tem que ter essa mentalidade. Participe com a que você tiver. Ela vai te dar os melhores resultados? Não, então nem se frustre se você não tiver os melhores resultados com ela. Mas se você for treinando, você vai exaurir da sua arma o máximo que você puder. E tem armazinha aí, baratinha aí, que vem de fora para nós aqui, como as cometinhas, as B19, as B12, não é produzida aqui no Brasil. Mas que eu vou te falar, um bom atirador de trás daquilo incomoda bastante num campeonato. Então, para você ser um competidor, preparando para encerrar aqui com a questão custo aqui, deixa eu ver se tem alguma coisa mais que eu esqueci aqui, eu acho que não. Se esqueci, vou deixar também. Para você ser um competidor, você vai ter que estar disposto a gastar um pouquinho, a comprar uma armazinha, customizar, pagar para customizar, para melhorar um gatilho, um gás, para mudar uma massa de mira, para melhorar uma alça de mira, para gastar um pouquinho com estanque, com massa de vida séria, para fazer enchimento na coronha, comprar um chumbinho um pouco melhor. Não adianta você competir com um chumbinho mais ruimzinho, porque ele não vai te dar resultado bom. Faça como eu tenho os meus chumbos de competição e os meus do dia a dia.
Eu vou tirar com a turma do ACZ lá, cara, eu atiro com o meu do dia a dia. Eu vou para a competição, eu vou com aquele que eu sei que a arma com ele anda mais equilibrada. Então, eu vou encerrar aqui falando de um conceito, de duas coisas totalmente distintas, que é preço e valor. Uma coisa é preço, outra coisa muito diferente é valor. Eu vou dar um exemplo simples aqui para vocês entenderem isso, mostrando algo que eu carrego comigo. Vou chegar aqui pertinho da câmera para vocês verem. São duas alianças que eu uso. Uma no dedo anelar, outra no dedo mínimo. Essas duas alianças, elas têm um preço. Se você for comprar, elas têm um preço. Aí eu vou falar com vocês aqui, não esbanjando nem nada. Você não compra duas alianças dessas hoje em Caratinga com menos de 5 mil reais. Por causa do preço e do ouro com o qual elas são construídas. Então você diria, poxa cara, é muito caro. Que preço em 5 mil reais? Isso é o preço delas. Mas sabe o valor que elas têm para mim? Se você me der muito, 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 muito mais do que isso, eu não aceito nelas. Porque embora elas tenham esse preço, não é esse o valor que elas têm para mim. O valor delas para mim é inestimável. E vou dizer por quê. Porque esta que está no meu anelar, essa maior, era do meu pai. E essa menor era da minha mãe. Eu falava assim com eles quando eles eram vivos. Olha, eu não quero nada de vocês, herança alguma. Eu só queria a aliança que vocês usam para eu usar. Então, elas têm para mim um valor que está muito além do preço que elas custam. E estou falando de coração, você pode me dar tudo. Eu falo com a minha mulher, olha, as alianças são minhas até o túmulo. Porque o valor delas é inestimável para mim. Porque não está só no preço, está no que elas representam para mim, está no vínculo familiar que elas lembram, está na bênção que foi meu pai e minha mãe na minha vida. Podem ter outros melhores, outros iguais, mas melhores que eles, eu acho que é difícil alguém ter. Eu tive pai e mãe num nível que, oxalá todo filho tivesse um pai e uma mãe como eu tive. Então, uma coisa é o preço dessas alianças, outra coisa é o valor delas. Para mim não tem valor, vale muito mais do que elas custam. Então, praticar tiro esportivo é uma questão conceitual, filosófica. Ah, doutora, é até caro. Sim, mas para mim tem valor. É claro que eu não vou por isso deixar minha família passar necessidade, não vou amanhã me endividar. Mas eu pago um preço mais caro, porque para mim o tiro esportivo vale muito. Vale muito. E quando uma coisa vale muito para você, ainda que o preço dela seja mais alto, mas você paga o preço porque tem valor para você. Por isso que eu uso sempre um conceito nos meus vídeos, onde eu digo que melhor um gosto do que dinheiro no bolso. Porque nós somos transitórios aqui, daqui a pouco a doutora Ayata está indo para debaixo da terra, você, eu. O prazer, a alegria que você não viveu, que você não pagou, o preço, ainda que fosse um valor alto para viver, na hora do túmulo vai tornar sua vida nula talvez. Olha, gente, eu podia ter feito aquilo, eu podia ter tido aquele prazer, eu podia ter feito esse gosto na minha vida, eu não fiz, porque eu fiquei preso só ao econômico. E eu deixei de ter coisas que para mim tinham um valor muito grande para não gastar muito. Com isso eu estou falando que você deve pagar o preço exorbitante do mercado? Não. Eu acho que nós precisamos nos conscientizar e mostrar para o mercado que nós queremos qualidade. Mas para aquilo que vale, o preço é pagável para aqueles que amam e querem realizar a sua vontade. Então o tiro esportivo é caro num aspecto, mas ele é tão valioso para alguns que se paga o preço e por isso tem tanta gente competindo por aí. E para encerrar, vou deixar com vocês aí
uma estimativa do que eu gasto para ser um competidor mediano e para baixo com armas de ar comprimido, tanto com carabina Spring com carabina PCP. Aí para frente está o custo, isso é só uma ideia, pode ser muito mais, pode ser muito menos, do que custa competir onde eu vou por aqui. Quer dizer que o valor da gasolina ali da estadia lá é porque é gasolina compartilhada, eu não pago sozinho, às vezes a gente vai mais alguns, divide. Mas só para vocês terem ideia quanto custa para o Dr. Ayata hoje competir. Eu não quis fazer uma tabela não, porque em cada estado, em cada lugar é diferente. Mas segue aí na finalização do vídeo o valor com Spring e com PCP, que pode oscilar, como eu disse, dependendo do que você escolher. E última coisa aqui antes de chegarmos a isso. Eu não estou dizendo que você não pode competir com as armas nacionais que estão aí. Eu estou dizendo que para ter resultados mais competitivos, elas deixam a defasagem, que às vezes você precisa de investir em alguma coisa um pouco melhor, tá bom? Segue aí os valores e valeu!